Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael novamente para a nossa disciplina aqui de máquinas térmicas da Engenharia Mecânica, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, vocês são todos muito bem-vindos, né? Hoje, mais uma aula aqui para falar a respeito de combustíveis, para falar a respeito da geração de vapor, mais especificamente dos custos envolvendo essa operação. Tá certo? Nós vamos tratar um pouquinho de como gerar, né, e quanto que representa o custo da geração de vapor propriamente dita dentro das operações, né, ou quanto que representa o combustível nessa operação toda, que é o maior dos custos que a gente tem para gerar vapor. Tá certo? Vem com a gente para aprender um pouquinho a respeito desse tema. Bom, então começando a nossa aula, pessoal, vamos então aqui abordar alguma coisa. Quanto que custa gerar vapor, né? Vamos abordar esse tema. O que envolve, quais são as coisas que envolvem o custo na geração de vapor, né? Então a gente pode pensar em algumas coisas importantes. A primeira, sem dúvida, é a água que vai ser transformada em vapor, né? Bem como o seu tratamento, que é o que é mais caro do que a água em si, né? A gente tem, principalmente no nosso país, abundância de água, né? São poucas as regiões que a gente tem escassez de água, certo? E então o que vem a ser caro, custoso, né, na hora de gerar o vapor é o tratar dessa água. A gente sabe que toda água para gerar vapor ela tem que ser tratada com um tratamento rigoroso, né, para que seja eliminado todos os sais minerais dessa água, já que no processo de vaporização, se ela tiver sais minerais, ou mesmo íons, eles podem estar incrustando nos tubos da caldeira, né? Então é um custo significativo. Energia elétrica que se usa para fazer todo esse processo, seja no tratamento, seja no bombeamento dessa água para extrair, por exemplo, de um poço ou mesmo para extrair de um rio que a gente vai estar utilizando, um lago, e bombear até onde a gente vai utilizar, né, para chegar na caldeira. A mão de obra dos operadores também é um custo, sem dúvida alguma, né? A gente precisa tratar os operadores, inclusive, que trabalham, né, nas centrais térmicas, eles não são quaisquer operadores, né? Eles precisam de treinamento específico, inclusive, né, da NR13 para poderem operar esses equipamentos. A manutenção e depreciação dos próprios equipamentos, né? Então, manutenção numa caldeira, numa central térmica como um todo, ela é constante, né? Ela tem que estar sempre em dia e, naturalmente, como qualquer bem de consumo, aí possui a sua depreciação ao longo do tempo. A gente vai ter também custos administrativos associados ao processo de geração de vapor, né? Uma vez que, por exemplo, para manter uma caldeira em funcionamento, a gente tem que estar com as suas inspeções em dia, e essas inspeções elas são feitas por empresas terceirizadas, que também vai ter custo, né? Tem que ser feito dessa forma, periodicamente, de acordo com o equipamento, tem uma periodicidade com que é necessário ser feito essa inspeção, né? Além de outros custos associados, né, à operação como um todo, né? Impostos e por aí vai. E, por fim, né, falar do que é o nosso tema principal da aula, o combustível, que estima-se aí que 80% mais ou menos de toda a operação, do custo de toda a operação de gerar vapor, está atrelada ao combustível. Então, sem dúvida alguma, o combustível é o nosso principal enfoque, né, quando a gente está pensando nos custos para gerar vapor, ok? Muito bem, então, falando ainda desses custos para gerar vapor, é interessante então a gente conhecer alguns combustíveis comumente utilizados aí no processo de geração de vapor e conhecer um pouquinho de característica deles, tanto energeticamente falando quanto economicamente falando, tá certo? Então o óleo BPF, né, que é um óleo comumente utilizado em caldeiras aí, que o BPF significa baixo ponto de fluidez, né? Ele é um subproduto do petróleo, né?
É quase que um resíduo, entre aspas, do petróleo lá e é útil para queima em caldeira, né? O seu poder calorífico aí, ó, quase 10.000 quilocalorias por quilograma, um poder calorífico relativamente elevado, enquanto que o custo, às vezes a gente acha o custo por quilograma desse óleo aí de R$ 1,90 mais ou menos, R$ 1,90, vai variar um pouco de região para região, mas estou estimando aqui mais ou menos 1.900 a tonelada desse óleo, tá certo? O cavaco de madeira, que aqui no interior de São Paulo mesmo, acho que quase em todo o Brasil, né, o que mais se utiliza para alimentar caldeiras, junto com o bagaço de cana, que está nas regiões onde tem produção sucroalcooleira também é muito utilizado, né? Mas vamos falar um pouquinho do cavaco de madeira aqui, que normalmente apresenta, né, uma umidade entre 35% e 40%, né? Umidade na base úmida, né? Calculando com base úmida. E aí a gente vai ter já como PCI, né? Já pensando aí na condição desse cavaco aí, né? Nessa condição de umidade e tal, mais ou menos uns 3.000 quilocalorias por quilograma, né? E geralmente o pessoal vende, né? Compra isso de serraria. E aí, normalmente nas serrarias, o pessoal trabalha com várias madeiras, dependendo da serraria, até com madeiras de lei e tal, enfim. Mas o mais comum é o pessoal trabalhar com madeira de eucalipto e de pinos, ter as duas. Então acaba vindo uma mescla dessas duas madeiras nesse cavaco que a gente compra. Dependendo da espécie, né, de pinos e eucaliptos, existem centenas de espécies desses dois gêneros aí. Às vezes pode ser que o eucalipto tenha um poder calorífico maior, às vezes o pinus, principalmente se ele for resinoso, né? Se for um pinus resinoso, normalmente o poder calorífico é mais elevado. Mas na média, geralmente o cavaco, né, comprado aí tem nessa faixa de 3.000 quilocalorias por quilograma de PCI. E aí, então, o custo por tonelada, mais ou menos, né, já considerando aí um pouco, considerando custos com entrega, impostos e o produto em si, na casa de R$ 125 a tonelada. Vai variar também da distância a ser entregue, né? Então, num raio de até uns 100 quilômetros de distância da fábrica para entregar, né? Da onde esse cavaco está para ser entregue, na casa dos 125, 130, vai variar, né? Em torno disso mais ou menos. Se a distância for maior, né? Se a indústria para onde eu vou levar esse cavaco for maior, com certeza esse custo acaba sendo maior por conta do frete, tá certo? E a densidade aparente aí desses cavacos, né, que é uma coisa importante da gente, e a gente vai ver ao longo dessa aula o porquê eu estou colocando isso aqui, fica aí na casa dos 0,336 toneladas por metro cúbico. Por quê? Porque isso aqui é um produto volumoso, né? Vocês veem que ele tem uma densidade relativamente baixa, então ocupa-se muito volume. A gente já até abordou isso em algumas aulas para trás aí. Então, é interessante a gente conhecer a densidade também desse nosso cavaco. Por fim, pessoal, eu coloquei também aqui um gás, né, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, né, que também aí é um subproduto do petróleo, né, com um PCI na casa ali dos 8.600 quilocalorias por quilograma. Isso também varia muito da qualidade do petróleo, da extração, assim como do óleo BPF. Então são valores de PCI aproximados aqui para a gente fazer uns cálculos aqui estimativos, né? E a mesma coisa, a gente acha às vezes o quilo desse gás, quanto que está custando, né? Na faixa de 1,20 mais ou menos, varia também, tem uma oscilação muito grande, principalmente por petróleo ser comerciado em bolsa e tal, e isso oscila bastante, mas é um valor referência do momento aí para a gente poder trabalhar aqui, então na casa de R$ 1.200 a tonelada desse gás, tá ok? Bom, então, pessoal, para a gente continuar a nossa aula, o que eu pretendo fazer com vocês? Eu vou desenvolver um exemplo, né, com foco hoje, então, no cálculo de custo aí de combustível, né, para a gente ver quanto que custa gerar vapor. Nós vamos usar dados desse exemplo, né, para dar prosseguimento dos nossos cálculos. Então, só para relembrar lá, vamos ler aqui o enunciado, relembrando que exercício é esse, né? Então, a gente estava falando lá na videoaula 9 a respeito do ciclo de Rankine com superaquecimento e reaquecimento, né? Então, o vapor d'água é o fluido nesse ciclo ideal que a gente vai estar trabalhando nesse nosso exemplo, né? E com quais condições, né? Então, o vapor entra na turbina do primeiro estágio aí, ó, com 8 megapascal e 480
graus Celsius, né? E se expande até 0,7 MeV, né? Ou seja, 700 kPa. E aí, em seguida, ele é reaquecido, né? Então, a gente está falando dessa segunda perna de aquecimento aqui, vamos assim dizer, até 440 graus aqui, certo? Mas na pressão de 700 kPa. E aí ele entra na turbina, aí, no segundo estágio da turbina, e se expande até o condensador lá a 8 kPa, ou seja, 0,008 MeV. A potência líquida que a gente deseja para essa central térmica aqui é de 100 megawatts, então uma potência bem elevada, tá certo? Uma produção relativamente elevada, e nós vamos ver isso, né? E a caldeira vai ser alimentada, aí, no caso, com cavacos de madeira e de eucalipto e pinos, né? Então, que é aquele cavaco que eu comentei com vocês aí, de resíduos de serrarias, né? Cujo PCI fica na casa aí dos 3.000 quilocalorias por quilograma, ok? Então, o que a gente quer saber? Nós queremos saber, basicamente, a eficiência térmica do ciclo, né? Isso aqui a gente já calculou em aula passada, mas vamos relembrar. A vazão máxima do vapor, que também já é algo que a gente já calculou, mas vamos retomar aqui também. A taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho quando ele passa pelo gerador de vapor, né? Então, os calores, o quanto que a gente gasta de energia para promover esse aquecimento, essa vaporização, né, dessa quantidade de água aí que vai gerar o nosso vapor, né? E quero saber isso em megawatts aí. E isso aqui é extremamente importante, nós já fizemos, mas vamos fazer mais uma vez, porque daqui para frente, que é o que é novidade da letra D em diante, nós vamos depender desses valores anteriores aí para a gente trabalhar. Então, a letra D, né? A quantidade de combustível para manter a caldeira em funcionamento, considerando aí uma eficiência de conversão térmica de 60%. Então, veja, dependendo do combustível que a gente trabalha e também do equipamento que a gente tem, essa eficiência de conversão térmica ela pode ser maior ou menor. Para o caso de queima de combustível sólido, como cavaco de madeira, né, a eficiência é relativamente baixa mesmo, né, na casa dos 60%. Dependendo da planta pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, dependendo do tipo da caldeira, do tipo de fornalha que ela tem, tipo de grelha, se é leito fluidizado, enfim. Essa eficiência pode variar, mas eu estou jogando um valor relativamente baixo aqui para nós, que é mais próximo da maioria da realidade aí da turma, tá certo? Então, o que é essa eficiência, né? O quanto, às vezes, as perdas por queima ineficiente do combustível, o próprio processo de troca térmica, né? Da eficiência, por exemplo, de como que estão os tubos da caldeira, se eles estão com incrustação, se eles estão com fuligem, e essa troca é mais ou menos eficiente, né? De converter os gases de combustão, a energia dos gases de combustão, eles passarem para o nosso fluido de trabalho, que no caso é a água. Então, essa eficiência pode ser maior ou menor. Então, aqui escolhemos trabalhar com 60%. E o custo outra coisa que a gente vai calcular, o custo por tonelada de vapor gerado, né? Quanto que vai custar, então, cada tonelada de vapor, quanto que vai estar custando trabalhando com esse combustível. E a quantidade de carretas por dia, né? Caminhões que vão ter que chegar até a minha fábrica para manter isso aí funcionando, com essas características que a gente está dando. Tá ok? Então, bora lá realizar cada uma dessas letras aí e ver onde é que nós vamos chegar. Muito bem, então, relembrando aqui, né, eu vou trazer já resumidamente, a gente calculou já um exemplo, nesse exemplo sendo realizado na videoaula 9, qualquer coisa vocês podem conferir lá, a gente deixa o link aqui para vocês. Como que a gente calcula numa central térmica, num ciclo de Rankine, né? Só relembrando rapidamente, a gente vai lá através das entalpias específicas, né? Em cada ponto, com as características que a gente tem de temperatura, de pressão, né? De título, a gente vai trabalhando e vai calculando depois os processos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e por aí vai, né? Então, o gasto de energia de 6 a 1 lá que a gente calculou, que é o processo de aquecimento, né, que ocorre na caldeira, a gente gastaria aí 3.167,59 kJ por quilograma. Depois aquele calor de reaquecimento aqui de 2 até 3
610, né? Aí o trabalho que a turbina, o primeiro estágio da turbina realizaria, então o processo de 1 a 2 dá 607 kJ, né, por quilograma, trabalho específico, né? E na turbina 2, né, no segundo estágio da turbina de 3 a 4 aqui, 940, um pouco mais que isso. Enquanto que a nossa bomba aqui gastaria por volta de 7,6, 7,5 kJ por quilograma para fazer o bombeamento aqui depois da saída do condensador para a entrada na nossa caldeira, né? Gastaria mais ou menos essa quantidade de energia. Certo? Então o nosso rendimento foi calculado lá, a gente tem que relembrar o que é o rendimento. O rendimento da nossa central térmica é basicamente tudo que a gente gerou de trabalho e gastou de trabalho em relação àquilo que a gente gasta de energia para promover isso. Então, os trabalhos que a gente tem gerados, eles são os trabalhos gerados pela turbina, né? Então gerado pelo sistema, né? Trabalho positivo. E enquanto que eu gasto um pequeno trabalho sobre o meu sistema para bombear a água, né, e entrar na nossa caldeira. Então eu extraio esse trabalho aí, certo? Porque é um gasto, não uma geração de trabalho. Já tudo isso em relação ao que eu gasto de energia para promover esse aquecimento de um patamar aqui energético da água que eu extraí de uma fonte, né, ou mesmo que ela tenha sido já aquecida por um economizador, por exemplo, eu ainda vou ter que gastar bastante energia para sair ela desse estágio 6 aqui e chegar lá no ponto 1, né, no estado 1, tá certo? Então, trazendo os valores aqui, e aí a gente coloca o sinal de negativo aqui no trabalho específico da bomba, porque indica de fato um trabalho sendo realizado sobre o nosso sistema. Aqui a gente vai colocar ele em módulo para ele de fato, esses sinais aqui, menos com menos, não acabarem somando, né? Porque é um trabalho que está sendo realizado sobre o sistema, então ele é negativo, ó, em termos ele é um gasto de trabalho, tá certo? Então ele não pode somar, ele tem que subtrair de fato aqui. Então fazendo essa conta aí, ó, que é basicamente trazer os valores, a gente viu lá na nossa aula, inclusive, que esse rendimento aí ficaria na casa dos 40%, que é um rendimento relativamente elevado, né, para uma central térmica. Beleza até aqui? Vamos seguindo. Bom, pessoal, então continuando o nosso exemplo, a gente sabe lá, ó, do nosso exemplo que a gente pretendia, né, gerar uma potência para esse ciclo através dessa central térmica aí de 100 megawatts, que é uma potência bastante significativa. Para isso, a gente calculou, né, no nosso exemplo lá passado, a gente fez os cálculos de trabalho lá, gerado por cada uma das turbinas e mesmo gasto na bomba, tudo trabalhamos com um trabalho específico, com calor específico. Então o que a gente fazia, se vocês relembrarem lá, a gente fazia o cálculo lá usando entalpia específica e a gente pegou aquela massa, né, e passou dividindo lá o calor ou o trabalho e ele ficou trabalho específico, calor específico, né? E aqui a gente vai trabalhar agora, vamos voltar, a gente quer calcular o fluxo de massa. A diferença agora é que a gente está trabalhando não de forma específica, né? Nós vamos usar as potências específicas, o calor específico, mas vamos calcular o fluxo de massa necessário para chegar nessa potência, né? Só relembrando, aqui a gente tem uma potência de megawatts e watts nada mais é do que joule por segundo. Então existe um embutido aí nessa unidade aqui o tempo, né? Então a gente está trabalhando com fluxo e não mais com quantidade fixa, né? A gente está fazendo uma multiplicação aí daquela potência pela massa que passa para realizar aquele trabalho ao longo do tempo, né? Seja na turbina do estágio 1, na turbina do estágio 2, assim como no gasto de energia também daquela massa que vai ser superaquecida, né? Até massa d'água que vai gerar vapor. Então, uma potência líquida para o nosso trabalho, para o nosso ciclo como um todo, ela vai ser resultante do que, né? Então a gente denota lá a potência como um W, né? Com um pontinho em cima, que nada mais é que a potência vem a ser o quê? O trabalho no tempo, é um fluxo de trabalho, né? Então a gente vai ter lá o trabalho, né? A potência que a gente alcançou com a turbina 1, né? Com o primeiro estágio da turbina, mais o que a gente conseguiu no segundo estágio, menos o que a gente gastou com a bomba, tá certo? Então,
Em termos práticos, né, se isso aqui a gente calculou trabalho específico na turbina e na bomba, nas turbinas e na bomba, a gente sabe que isso aqui é energia por massa, tá certo? E nós queremos ficar no final das contas com energia por tempo. Por isso que a potência líquida, só relembrando, a gente já viu isso na aula 9, na videoaula 9, vai ser o quê? Se eu pegar então trabalho por massa e multiplicar por massa por tempo, as massas vão se cancelar, eu vou ficar com trabalho ou com energia, né, no tempo, que é a potência, tá certo? Então, basicamente é isso que nós fizemos aqui, ó. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, então, essa mesma equação aqui em cima e eu vou trabalhar de tal forma a isolar aqui, ó, o que me interessa, que é o quê? Que é o fluxo de massa, porque é o que a gente quer saber, né? A gente quer saber quanto de massa eu tenho que fazer para poder chegar numa potência líquida de 100 megawatts, tá certo? Então veja, a gente faz lá então 100 megawatts é o valor que a gente tem, né? Eu trabalhei a equação aqui, então a potência líquida em relação dividido pelas potências específicas é o que vai me dar a minha vazão mássica aí. Então, só relembrando, a unidade aqui da nossa potência líquida está em megawatts e eu tinha aqui as potências específicas em quilojoule por quilograma. Então, para facilitar a nossa vida, eu fiz um joguinho de unidades aqui para a gente analisar. Então, eu tenho megawatt dividido por quilojoule por quilograma. Então, para a gente conseguir desenvolver isso aqui legal, eu tenho que lembrar que watt nada mais é do que joule por segundo. Então, eu só tenho um mega aqui, é só um múltiplo aqui que acompanha essa unidade, né? Assim como o quilojoule também é um múltiplo. Então, quando a gente faz a multiplicação aqui de meio por extremos, ou ainda pega o de baixo e passa ele multiplicando invertido, né? São as formas matemáticas de a gente trabalhar com isso. Eu fico lá com megajoule, que multiplica quilograma, dividido por quilojoule, que multiplica segundo. Então, só para relembrar, quilo nada mais é do que 10 a terceira e mega nada mais é do que 10 a sexta. Então, esse 10 a terceira dividindo 10 a sexta vai se cancelar aqui, ó. Eu vou ter então um cancelamento desse sexta aqui virando um 3, né? Então, eu vou ter então aqui, ó, e eu tenho joule dividido por joule, eles se anulam. Então, eu vou ficar com 10 a terceira que multiplica o quilograma dividido por segundo. Mas a gente costuma trabalhar, né, e foi pedido inclusive no exercício, que essa vazão máxima seja em toneladas por hora. Então aí basicamente eu estou com um segundo aqui, eu tenho que chegar em hora. A gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos, então eu faço essa multiplicação aqui de 3.600, né, dividido aqui por uma hora, certo? E o que eu vou fazer? Eu sei que uma tonelada tem o que? Tem 1.000 quilos, ou seja, 10 a terceira quilos, né? Então eu não quero quilograma, eu quero tonelada. E aí, coincidentemente, a gente já tinha sobrado um 10 a terceira que veio daqui de trás, né? E ele vai se anular basicamente com esse 10 a terceira aqui para fazer a conversão de quilograma para tonelada. Então a gente fica no final das contas, né, com as unidades aqui, ó, tonelada e hora, né? E aí basicamente eu ia pegar esses valores, essa divisão, fazer o cálculo dessa divisão, multiplicar por 3.600 e a gente vai ter esse valor aqui, ó, uma vazão máxima de 233,31 toneladas por hora, beleza? Que é a resposta da nossa letra B, né? Bom, pessoal, então continuando a nossa aula, veja, nós vamos então calcular a letra C, né, que é a taxa de calor trocada com o fluido de trabalho. E se vocês observarem, relembrarem, né, a gente vai calcular o fluxo de calor, né, para gerar no gerador de vapor, que nada mais é do que na caldeira como um todo, mais aquele reaquecimento que a gente tem. Então, nós tínhamos lá, né, quando a gente calculou tudo, cada ponto lá, tudo de modo específico, mas agora a gente tem o nosso fluxo de massa aí, né, que a gente precisa para que esse ciclo funcione e chegue lá aos 100 megawatts. Então eu preciso aí pegar esses calores que eu já calculei, né,
de que forma, né? Eu vou fazer o fluxo de massa vezes aquelas diferenças de entalpia específica, que nada mais é do que o que a gente já calculou como calor específico, né, para a caldeira, para o reaquecimento. Então a gente lembra que nós trouxemos, já calculamos isso, né? Lá atrás a gente já calculou de que forma, né? A gente chamou aí de Q da caldeira e Q de reaquecimento. Então, que nada mais é do que esses valores que a gente já tem calculado aqui. Então, o Q do gerador de vapor, né, o fluxo de energia gasto no gerador de vapor, nada mais é do que a soma desses dois, tá certo? Então, quando a gente faz isso, a gente viu aí que para chegar em 100 megawatts de potência, nós precisamos, né, de 233,31 vezes 10 a terceira, que no caso era toneladas por hora que a gente calculou, né? Mas aqui como está em kJ por quilograma, eu tenho que trazer na mesma unidade para fazer coerência, tá certo? Para ter coerência, né, no cálculo. Então, fazendo esse cálculo aí, a gente vê que nós vamos gastar aí, ó, o nosso fluxo de calor no gerador de vapor vai ser da ordem aí de 8,814 vezes 10 a oitava kJ por hora. O que dá aí o mesmo número vezes 10 a quinta para 100 megajoule, né? Já que a gente gostaria de saber isso aqui em megawatts, então joule por hora a gente sabe que é watt, né? Então, só que a gente normalmente, aliás, joule por segundo é watt e não joule por hora. Então, basicamente, fazendo um cálculo aqui de conversão de hora para segundo, a gente chega em megajoule por segundo, que é o conhecido como megawatt. Então, nós chegamos aí na resposta da nossa letra C, né? Isso a gente já tinha feito também na nossa aula, na videoaula 9, tá? Mas relembrando aqui, então a gente tem essas informações que nos são importantes para dar prosseguimento naquilo que é novo, que a gente vai trabalhar a partir do próximo slide. Bom, continuando então, agora vamos começar a trabalhar no que é novo de fato no nosso exemplo aí, que é a partir da letra D. Então, para começo de conversa, nós vamos considerar, né, 1 quilocaloria como 4,186 kJ, né? É a nossa conversão básica aí, de uma unidade para outra. Então, a quantidade de combustível necessária para manter a caldeira em funcionamento, né, é o que a gente quer calcular agora, considerando uma eficiência de conversão térmica aí, ó, de 60%. Ou seja, de toda a energia que eu tenho disponível no meu combustível, né, teoricamente, pelo seu poder calorífico, eu vou aproveitar, vou conseguir converter ela de fato, né, 60%, né, dessa energia eu vou conseguir trocar com a água, né, que vai virar vapor, certo? Então a gente tinha lá que a gente calculou o gasto de energia, né, para cada um dos passos, né, para cada uma das pernas, vamos assim dizer, de aquecimento, na caldeira aqui então de 6 até 1, né, e depois de 2 até 3 o chamado reaquecimento. Então, o nosso gasto de energia aí no gerador de vapor, trabalhando de modo específico ainda, tá, pessoal? Seria lá, trabalhando aqui a soma desses dois valores, que me dá aí 3.777,93 kJ por quilograma. E se a gente for trabalhar, né, como de costume, a gente acaba trabalhando por tonelada. Então, veja, eu preciso gastar para cada tonelada de vapor que eu vou gerar 3.777.930 kJ. Isso é o que eu gasto, né, para eu poder, para cada tonelada de vapor que eu vou gerar, eu vou precisar de toda essa energia aqui para converter ele nas nossas condições aqui, dessa central térmica, para converter ele de água líquida lá até chegar a vapor e também para fazer o reaquecimento para a segunda perna, ok? E aí, nós escolhemos trabalhar aqui com o cavaco de madeira para ser o nosso combustível, que tem um PCI aí, ó, de 3.000 quilocaloria por quilograma, nosso poder calorífico inferior estimado desse combustível, né? E que convertendo literalmente aqui, considerando igual a 3.000 e fazendo a conversão para quilojoule, dá 12.558, beleza?
Bom, então continuando, pessoal, o que a gente precisa aqui tanto? Então a gente viu aí que nós temos um gasto de energia, certo? Para poder gerar o vapor, tanto para aquecer aí dos 6 até 1 aqui e gerar energia, o nosso vapor virar vapor superaquecido, quanto depois aqui para reaquecer esse vapor, né, depois da primeira expansão, a gente tem um gasto de energia aí dessa ordem. E eu sei que o meu combustível que a gente escolheu ser cavaco de madeira fornece para cada quilo dele, né, essa energia de 12.558. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é uma divisão de um em relação ao outro, né? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, basicamente, o que a gente tem? Que para cada tonelada de vapor, né, eu gasto essa energia. Se eu tenho um combustível que me libera isso aqui, então eu vou gastar 300 quilos de cavaco, mais ou menos, aqui, para cada tonelada de vapor que eu tenho que agregar toda essa energia que eu tiro do cavaco no nosso vapor, na nossa água para gerar vapor. Porém, a gente tem uma eficiência de 60%, ou seja, de toda essa energia, só 60% de fato vai converter, né, para troca térmica de fato do combustível, né, dos gases de combustão resultantes da queima do combustível no nosso vapor, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu vou dividir aqui essa quantidade que eu tenho estimado inicialmente por esse rendimento de 60%. O que, na prática, para conseguir agregar essa energia no nosso vapor, essa quantidade de energia que eu preciso, eu vou precisar, na prática, de 500 kg de cavaco para cada tonelada de vapor, né? E isso considerando o poder calorífico desse combustível que a gente está trabalhando, certo? Então como a gente sabe a quantidade de vapor que a gente pretende gerar por hora, né, que a gente chegou lá nas 230 e poucas toneladas por hora, para chegar nos 100 megawatts, então eu sei quantas toneladas de vapor eu tenho por hora, eu sei quantos quilogramas de cavaco eu gasto para cada tonelada de vapor, né? E aí eu vou conseguir ter uma noção em termos de tonelada, eu vou converter a unidade do cavaco aqui de quilo para tonelada também, dividindo por 1000, né? Para a gente ter um gasto em combustível, né? Também em valor em toneladas por hora aqui no caso, né? A gente vai estar trabalhando. Então veja, a tonelada de vapor por hora que eu produzo são 230, né? E para cada tonelada eu gasto 500 quilos, mais ou menos aí, de cavaco, certo? Então, fazendo essa multiplicação, eu fico aqui com quilograma por hora, certo? Mas eu vou trabalhar na casa de toneladas, né? Que é mais conveniente. Então, eu faço uma conversão de quilogramas de cavaco para toneladas de cavaco. Então, eu fico aí com um gasto, né, de consumo de combustível de 116,98 toneladas de cavaco por hora. Eu vou precisar, uma quantidade gigante de combustível, né? Tá certo? Então, basicamente, essa é a resposta para a letra D do nosso exercício, que pedia lá quanto de combustível vou gastar por hora, né? Para manter essa minha central térmica funcionando. Muito bem, então, continuando, nós vamos fazer agora a letra E, né? Que é basicamente calcular lá quanto que vai ser o gasto, qual vai ser o custo disso tudo para a gente, tá certo? Então, considerando já a eficiência da conversão térmica de 60%, eu já tenho que pegar esse valor, então. Eu vou gastar 500 kg de cavaco para cada tonelada de vapor, tá certo? E a gente sabe que o preço desse combustível é o quê? R$ 125 por cada tonelada dele. Então, o que nós vamos fazer, né? Uma conta bem simples. Veja, se eu tenho 500 kg de cavaco sendo gastos para cada tonelada de vapor, e aí eu vou estar convertendo o meu cavaco para tonelada, né? Então, já que eu sei que o valor que eu tenho aqui é por tonelada desse combustível, então eu vou, em vez de trabalhar com os 500 aí, eu vou trabalhar com 0,5, 0,501, né? Que vai ser em toneladas, né? Então, e aí a gente sabe que
eu gasto, esse valor gasto, essa quantidade gasta é por cada tonelada de vapor, tá certo? E vou fazer o meu cálculo aqui em termos de gasto, então, para cada tonelada de cavaco, né? Eu vou deixar aí, na verdade, quantos reais. Eu não estou preocupado mais com a quantidade de cavaco, mas sim quanto de gasto eu vou ter para essa quantidade gasta, né? Veja, então, fazendo essa conta aqui de 500 vezes 125 dividido por 1.000, vocês vão chegar aqui num valor de R$ 62,68 para cada tonelada de vapor que eu for gerar. Esse é o custo que eu estou tendo para gerar vapor utilizando esse combustível. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então, como a gente sabe a quantidade de combustível, né, que a gente vai precisar por hora aí, que é 116,98 toneladas. E a gente conhece a densidade aparente do cavaco, foi dado lá na nossa aula, eu passei esse dado de propósito, né? Que era aí no caso 0,33, né, 0,336 toneladas por metro cúbico. A gente consegue estimar aí o volume de combustível que a gente vai precisar por hora, né? Que é uma conta bem simples, né? Eu tenho aqui toneladas por hora, eu tenho toneladas por metro cúbico, eu faço o contrário aqui, 1 sobre o 0,336, então eu vou ter o inverso aqui da unidade, né? Metro cúbico por tonelada. Por quê? O que eu quero ficar no final das contas é metro cúbico por hora, né? E aí a gente fazendo essa conta aqui, dividindo então 116,98 por 0,336, a gente chega no valor de quase 350 metros cúbicos por hora, o volume que a gente vai precisar. Por que eu estou trazendo dessa forma? Porque, gente, quando a gente carrega lá cavaco, né, para levar até a fábrica, a gente normalmente se utiliza de uma carreta que o pessoal chama de cavaqueiro, né, desse jeitão aqui que a gente está vendo nessa foto, e ela tem um volume limitado. Então, às vezes, até o caminhão tem até uma capacidade de carga, às vezes, até maior do que eu vou carregar ali, né? A legislação até me permite andar com uma capacidade de carga aí, em termos de toneladas, né, por cada caminhão aí, até maior, mas como a minha matéria-prima é uma matéria-prima de densidade básica, ela é muito volumosa e pouco pesada, não que seja levinho, né? Eu carrego toneladas em um caminhão como esse, mas o nosso maior limitante às vezes é o volume, nem tanto o peso. Então, veja, eu vou conseguir para cada carreta conseguir carregar 100 metros cúbicos numa carreta dessa de 3 eixos, que é o padrão que o pessoal acaba utilizando aí. Existem empresas que trabalham com bitrem, né, com caminhões até maiores do que esse, mas o padrão é se trabalhar com uma carreta como essa, né, que normalmente é descarregada por uma máquina como essa aqui, né, ela literalmente empurra aqui esses cavacos para o lado do caminhão e depois vem e raspa ele para um monte, né, e faz ali um monte de combustível para ser queimado, depois sendo alimentada a caldeira. Então, por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou trazendo em volume porque eu quero saber quantas dessas carretas aqui tem que chegar na minha fábrica por dia para manter essa minha central térmica funcionando. Então veja, eu tenho 348 metros cúbicos por hora, cada carreta tem aí 100 metros cúbicos, né? Então, por hora aqui a gente já consegue ter uma noção de 3 carretas e meia por hora, mais ou menos, né? Mas a gente quis saber aí por dia, quanto que eu quero saber. Então é só multiplicar por 24 horas, já que a nossa fábrica, nossa central térmica trabalha normalmente 24 horas por dia. Então, fazendo essas contas aqui, considerando as unidades, a gente vai chegar lá, então, né, em carretas por dia, que é o que eu quero saber. Então, fazendo essa conta aí, vocês vão ver que vai dar mais ou menos 84 carretas por dia, o que é uma quantidade gigantesca, né? Pensando principalmente que nós não vamos ter o recebimento dessas carretas na fábrica para ser descarregado durante as 24 horas do dia. Normalmente se trabalha descarregando ao longo do dia, né? Então, das 7 horas da manhã até umas 4, 5 da tarde, né? O que me dá aí umas 9, 10 horas de descarregamento por dia, né? Então,
Serão 84 carretas a serem descarregadas em 10 horas, mais ou menos. Então dá mais de que 8 carretas por dia. Normalmente, para conseguir uma quantidade gigante dessa, né, eu teria que ter até mais do que uma máquina dessa trabalhando simultaneamente ali para poder conseguir dar conta disso tudo, né? E ter que ter um pátio bem amplo, né, também para poder ter um estoque disso aqui. Porque imaginem, se por algum motivo não consegue chegar caminhões na fábrica, sei lá, chove, temporada de chuva, as estradas não colaboram, então eu tenho que ter um estoque de madeira gigante para poder ter um pulmão, uma folga, entre aspas, aí, para o caso de eu não conseguir trazer cavaco para essa minha fábrica. Tá ok? Muito bem, então vamos fazer uma pequena análise, né, do que a gente acabou de calcular e também em relação a algumas alternativas que a gente teria. Então, por exemplo, a gente trabalhou até agora, fez o cálculo, se a gente tivesse alimentando essa central térmica, essa nossa caldeira, com um cavaco de madeira, que tem ali um PCI de 3.000 quilocalorias por quilograma, o que dá 12.558 quilojoules por quilograma. Então, o que a gente fez, né? A gente pegou o gasto de energia que a gente calculou para poder fazer isso aí em relação à energia que o nosso combustível fornece, dividimos e a gente viu que gastaria ali 300 kg de cavaco para cada tonelada de vapor. O que na prática, né, considerando o rendimento, né, da conversão térmica, a gente vê que na verdade é quase meia tonelada ali, ó, de cavaco para gerar 1 tonelada de vapor, certo? Então, a gente trabalhou aí a gente chegou, né, no final das contas, que eu preciso aí de meia tonelada mais ou menos de cavaco para cada tonelada de vapor que eu vou gerar, certo? E com o custo de cada tonelada de cavaco, nós conseguimos calcular aí qual que seria o gasto em monetário, né? Quantos reais eu gastaria para gerar cada tonelada de vapor utilizando esse combustível. Agora, nós vamos fazer um exercício. Se eu fosse funcionar essa mesma central térmica com essa mesma produção, né, de 100 megawatts, né, produção líquida aí, se eu estivesse trabalhando ela com óleo BPF, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, é muito mais prático para um operador trabalhar com óleo ou mesmo com gás, né? É uma maravilha, né? É mais fácil de controlar, a queima geralmente é melhor, enfim. O reservatório do óleo é muito mais simples do que ficar alimentando com cavaco, mas a gente vai ver por que se trabalha com cavaco de madeira. Vocês vão ver que no final das contas o que interessa está aqui, ó. Tá? Então veja, eu vou trabalhar aqui com óleo BPF que tem 9.600 quilocalorias por quilograma, que dá quase 40.000 aí quilojoules por quilograma. Então a conta basicamente é a mesma, aquela quantidade de energia eu preciso gastar para cada tonelada de vapor que eu vou gerar, divido pelo poder calorífico do meu combustível, e eu vou chegar então que eu gastaria aí 94 kg aí do óleo BPF para cada tonelada de vapor, uma quantidade bem menor, né? E levando em consideração que quando eu estou queimando o óleo, o meu rendimento, né, a minha troca térmica, eu estou considerando muito melhor do que se eu estivesse queimando um combustível sólido como um cavaco de madeira, tá? Que tem umidade, que tem também a questão de parte do combustível às vezes não queimar. Então eu estou considerando um rendimento de 90% para o óleo BPF. Né? Então na prática eu preciso daí de quase 105 kg de óleo para cada tonelada de vapor, o que é em termos de volume também, né, muito menor do que os 500 kg de cavaco, certo? Então eu preciso de 0,1 tonelada de óleo por cada tonelada de vapor que eu vou gerar. Se eu sei o custo de cada tonelada desse óleo, eu vou conseguir calcular quanto que me custa, né, para cada tonelada de vapor manter essa central térmica funcionando a óleo BPF. Então veja que saltou para quase R$ 200 a tonelada de vapor. Então economicamente não é interessante trabalhar com óleo BPF, né? É muito mais interessante trabalhar com um resíduo, né, que é o cavaco de madeira no caso. E aí, fazendo a mesma análise, pensando-se no gás GLP aí, ó, que tem um poder calorífico aí de 8.600 quilocalorias por quilograma, o que me dá 36.000 mais ou menos quilojoules por quilograma.
Então o mesmo exercício, pego lá a minha quantidade de energia para cada tonelada de vapor, divido pelo PCI desse meu combustível, chego aí em quantos quilos eu precisaria para cada tonelada de vapor queimar desse combustível, né? Considerando também o rendimento na casa dos 90% de conversão térmica, eu vou gastar então um pouco mais do que esses 104, eu vou gastar 116,6 kg de GLP para cada tonelada de vapor que eu gerar. Então, também o custo que eu tenho do meu GLP também está em termos de toneladas, né? Então, a gente sabe ali, ó, que fazendo a conta aí de quanto em tonelada eu vou gastar por tonelada de vapor, né? Quantas toneladas de GLP, vezes o custo desse GLP por tonelada, eu chego aí, ó, em quase R$140 por tonelada de vapor gerado, sendo feito com esse combustível. Então notem que também seria interessante, né, trabalhar com o GLP. Muitas centrais térmicas trabalham a gás, né, com gases, mas elas são mais custosas, né? Então, o mesmo exercício, pessoal, aproveitando o momento que a gente vive de crise hídrica, né? Por que a nossa conta de energia elétrica de casa vai subir? Porque é muito mais barato gerar energia através das hidrelétricas, né? O quanto que vai custar o quilowatt, né? Gerado de energia através da hidrelétrica do que, por exemplo, com uma central térmica que é movida a carvão ou que é movida a cavaco de madeira, né? E que vai gastar aí para cada tonelada de vapor aí R$60, por exemplo, mais ou menos, né? Enquanto que com a hidrelétrica eu vou gastar menos do que isso equivalentemente, né? Para gerar energia. Então, dependendo da nossa matriz energética, né? Da forma como nós geramos energia, o custo pode subir ou pode baixar. Então é interessante a gente conhecer, ter essa noção, ok? Bom, essas foram as referências que a gente utilizou para montar essa aula aqui para vocês, pessoal. E aí, basicamente o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí para o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima.